Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. No vídeo 10 da série O que Jesus fez na redenção, Jesus começa nos revelando sobre o antídoto que a serpente lançou, né, sobre a primeira criatura de Deus, né, que foi Eva. Quando ela ouviu a serpente, ela quis, né, fazer aquilo que a serpente estava sugerindo, né? A vontade humana dela foi despertada naquele momento, né, que a serpente começou a conversar com ela. Então, todo pecado, ele começa na vontade, né? Primeiro a pessoa começa a ouvir a si mesma, ouvir a sua consciência, né? E esquece de Deus. E vai cada vez mais se adentrando, né? E a vontade vai crescendo e acontece a desobediência, né? A uma ordem de Deus. Agora, no caso da humanidade, né? Que está totalmente desordenada, porque saiu da ordem que era obedecer, né? Se Eva não tivesse dado atenção para a conversa da serpente, tivesse cortado desde o início, a vontade dela não seria despertada de fazer aquilo que a serpente estava sugerindo, ela iria obedecer a Deus, né? A ordem que Deus tinha dado a ela, e o mal não teria entrado no mundo. Mas aconteceu justamente o contrário. Então Jesus vem nos mostrar neste vídeo, né, onde o assunto principal que foi falado no início é sobre o poder do sangue de Jesus. Ele vem nos mostrar qual é o antídoto para esse veneno que foi lançado, mas que, né, pode trazer a cura, né, que é a obediência e voltar à ordem pela qual a criatura foi criada. Jesus também quer nos falar sobre o amor, né? O amor verdadeiro, o amor que ele começa dizendo, falando sobre o amor desordenado, né? Que é o amor que a humanidade vê que é um empecilho para ela poder crescer na vida, para ela poder se desenvolver, para ela poder alcançar a felicidade que eles acham que o mundo acha, né, que é a felicidade verdadeira, que é o amor próprio, que é o egoísmo, né, que é ser feliz, né, e custe o que custar, né, alcançar a felicidade mesmo passando por cima de outras pessoas, né, esse é o amor egoísta, o amor individual, né, que não enxerga o próximo, que não é capaz de se doar, né? No caso, foi citado sobre a família, né? Hoje em dia, as pessoas dentro de uma família são egoístas, cada um pensando em si, né? Para buscar a sua própria felicidade, sendo que o amor verdadeiro, o amor que Deus veio nos trazer, nos ensinar, quando Ele esteve aqui no meio de nós, é o amor justamente o contrário desse amor, é o amor de doação, é o amor que pensa no próximo e esquece de si mesmo, como ele fez, né? Através dos atos dele, das atitudes dele, do que ele falava. Mas as pessoas não entenderam. Não entenderam qual é o amor verdadeiro, né? Ele deu exemplo doando a sua própria vida. Mesmo assim, não compreenderam e foram distorcendo, né? Tudo o que ele ensinou,
até chegar a esse ponto, né, desse amor completamente desordenado, onde famílias agora são constituídas de pessoas do mesmo sexo e, e assim por diante, né, porque tem muitos exemplos para citar, mas o mais importante é fazer com que as pessoas compreendam, né, através desses ensinamentos que Jesus está nos trazendo, qual é o verdadeiro amor, né? Esse amor que fez com que nós fôssemos criados, porque foram os excessos de amor de Jesus que fizeram com que o ser humano fosse feito à imagem e semelhança de Deus, justamente para viverem desse mesmo amor, dessa correspondência de amor e viver da mesma vontade da Santíssima Trindade, né? Vivermos numa perfeita ordem, absoluta ordem, que traz a verdadeira felicidade, né? Que é essa, essa fusão, né? Com Deus. Essa é a verdadeira felicidade em que o mundo desconhece e por isso caminha de cabeça para baixo. Foi falado também sobre como esvaziar-se para encher-se de Deus. E Jesus nos dá exemplo de pessoas que estão cheias mais de coisas do mundo, né? De vícios, né? De paixões, de coisas que tomam o tempo da pessoa, mas que não levam a ela a nenhum crescimento espiritual, que elas ficam, né, naquele vício que, que elas não conseguem deixar e que isso prejudica, né, não só a parte física da pessoa, psicológica, mas principalmente a parte espiritual. Porque quanto mais a pessoa ela vai se enchendo dessas coisas, mais vazia de Deus ela vai ficando e mais vai se afastando de Deus. E isso, por consequência, mais ela vai sempre vivendo, né, da sua vontade humana, fazendo aquilo que ela bem quer, porque ela não conhece, né, a vontade de Deus na vida dela. E qual seria essa forma, né, de se esvaziar, né, e se encher de Deus? Seria a pessoa, né, conhecendo Deus, conhecendo a palavra de Deus, ela vai se alimentando daquilo cada vez mais e automaticamente esses vícios, essas coisas que estão tomando conta da mente da pessoa, elas por si só elas vão saindo, né? E quanto mais ela vai conhecendo a Deus, mais ela vai preenchendo, né, a mente dela das coisas de Deus, essas luzes, elas vão tomando conta de tudo na vida da pessoa e ela vai largando esses vícios, ela vai largando essas paixões sem quase que fazer nenhum esforço, porque onde entra a luz, né, a escuridão ela acaba, né, as trevas elas se dissipam e a pessoa vai crescendo nesse conhecimento, nesse amor e ela vai transformando a vida dela. Então Jesus vem nos mostrar como preencher, né, esse vazio com esses conhecimentos de Deus, é através do livro do céu. E ele nos mostra, né, através de exemplos, né, o, a transformação que acontece na vida da pessoa que lê esse conteúdo deste livro que, né, a Aline falou que é mágico, porque realmente faz uma magia divina de transformação da nossa vida, onde nós entendemos, né, o ato único que é o amor, né, o amor de Deus pelas criaturas
e a correspondência que Ele espera, né, dessa criatura para viver, né, em plena união com Ele, de amor e, e tudo que isso envolve, né, compreendendo todas as coisas que nos acontecem, sejam elas boas ou não tão boas, mas não só conosco, mas com a realidade que nos cerca, né, o que acontece no mundo, as informações que chegam até nós, né, que tudo tem um para quê, né, que como a Aline citou e como eu também já citei esses dias, né, a respeito do exemplo que o Padre Paulo, né, explicou numa das homilias dele, falando sobre de que de todo mal Deus tira um bem, né, nós compreendemos, né, e até entendemos, às vezes, muitas vezes, né, qual é o bem de que está sendo tirado ali daquela situação, né? Nós temos uma certeza de que nada é por acaso, de que tudo tem um para quê. E então fica muito mais fácil viver nesse mundo, né? Nós não nos desesperamos com as notícias que chegam até nós, né? Notícias que muitas pessoas, ao verem, entram em desespero, perdem o sono, começam a passar a ter medo, pânico, né? E por quê? Porque elas não estão cheias, né, dessa luz. E aí o medo toma conta. Mas quando nós estamos vazios dessas coisas do mundo, porque nós entendemos o para quê e não ficamos parados ali naquela situação, mas ao chegar até nós uma informação que para muitos é motivo de desespero, para nós é a vontade de Deus. Porque em tudo, né? Tudo o que acontece neste mundo é a vontade de Deus, seja ela a vontade permissiva ou a vontade querida. É a vontade dele, ele está no controle e ele consegue, né, tirar o bem de cada situação. E é assim que nós vamos, né, crescendo nesse conhecimento e crescendo nessa santidade divina que não mais é voltada para si mesma, né? Que não é como antes a gente pensava em nós mesmos e queríamos rezar e queríamos transformar uma situação, né? Através de uma oração, de uma penitência, de uma novena, nós queríamos, né? Sem compreender que aquilo é a vontade de Deus. A gente ia na igreja, ia na capela, ia fazer adoração, mas também ali a gente se debruçava, né, e clamava, né, e suplicava uma transformação de uma realidade, de uma doença, de alguma coisa de ruim que está acontecendo na vida da gente, dessa mesma situação hoje, quando acontece, nós nos entregamos totalmente na vontade de Deus e aceitamos, né, o sofrimento, aceitamos aquela cruz, aquela tribulação, compreendendo que tem um para quê daquilo, compreendendo o para quê daquilo e unido, né, a Jesus, nós passamos pela situação sem reclamar, sem suplicar dele
uma cura, uma transformação que é da nossa vontade, mas não, confiamos totalmente na vontade dele e ficamos tranquilos, sem nos desesperar, sem nos preocupar, sem nada nos abalar, né? Totalmente confiantes e na esperança, né? De que tudo é para o bem de todos, né? De produzir um orvalho benéfico, uma luz que vai iluminar outras pessoas no mundo inteiro, não só no presente, no passado e no futuro, mas até as almas que estão no céu. É assim que nós pensamos agora, vivendo na divina vontade. Uma outra coisa também que foi falada é sobre a transformação na vida da pessoa que mergulha nesses conhecimentos, né, do livro do céu e que ela é totalmente transformada e as pessoas, né, que convivem com ela percebem essa transformação porque ela dá testemunho, né, 24 horas por dia de tudo que ela recebe de luz, né? Ela consegue iluminar as pessoas que estão ao redor dela e as pessoas não percebem, né, que ela é uma outra pessoa, que elas não sabem, né, da transformação real que acontece dentro da pessoa, mas elas veem através dos seus atos, né, que alguma coisa mudou, como, por exemplo, meu marido, né? Eu perguntei para ele se ele tinha notado uma mudança em mim depois que eu comecei a meditar, né, no livro do céu, né, para fazer parte da, do estudo, né, do conhecimento, né, dessas verdades que tem no livro do céu, da divina vontade. E o meu marido falou que sim, que ele viu sim uma transformação em mim, uma mudança. Mas aí eu perguntei, para melhor ou para pior? Ele disse, para melhor. Você é uma pessoa bem melhor. E aí ele até fala, né? Mas eu não como diz assim, não considero assim o que ele fala, no sentido assim de me achar melhor do que ele, né? Mas ele fala que eu tô num outro grau, né? Numa outra dimensão, que eu tô numa. Ele fala até meio brincando que eu tô num terceiro nível, né? Eu tô num nível mais elevado de santidade, ele quer dizer, mas ele não fala com essas palavras, né? Mas ele diz, né, que ele não consegue ser igual a mim. Mas aí eu falo para ele que essa santidade é para todos, né? Que basta a pessoa querer, ela tem que desejar, né? Porque é para todos, é o reino da divina vontade, né? Que vai acontecer na terra como no céu. Então, é um reino em que Jesus quer, né? Todos neste reino, todos que, que conhecerem, compreenderem e viverem, né? Da forma como ele ensina no livro do céu. Mas meu marido não tem essa compreensão ainda e não tem esse desejo ainda, né? Que eu senti desde o início que eu tive conhecimento né, desse conteúdo, dessas luzes, né? Que foram crescendo à medida que eu fui me aprofundando, me dedicando, me buscando, né? É, é, crescer nesse conhecimento, porque como tudo, né? Que a gente vive depende da gente, né? Se a gente se dedicar a uma coisa boa, a gente vai, né, viver dessa coisa boa. Se a gente se dedicar a uma coisa ruim, uma paixão, um vício, a gente vai viver no vício. Então, tudo depende da, da disposição, né, da alma, né? E, que, ao ter contato com esses conhecimentos, ela aceita, à primeira vista, assim, compreende alguma coisa, mas para ela
continuar nesse crescimento desse conhecimento, dessas luzes, dessa verdade, ela precisa se empenhar, ela precisa se dedicar, ela precisa fazer um esforço, um sacrifício, né, que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, né? Elas querem conhecer a Deus, elas querem receber graças de Deus, mas elas não querem ter essa conversão, né? Essa mudança de vida que é você se dedicar, né, de corpo e alma para aquilo, né? Porque você acha, quando você compreende, você toma posse daquela verdade, você quer viver daquela verdade. Você ama essa verdade que é apresentada para nós no livro do céu e a gente quer crescer cada vez mais, né? Quer mergulhar cada vez mais, quer ficar cheio, completamente cheio disso. E o que as pessoas não querem, elas não querem fazer esse esforço, elas só querem receber, né? Mas não querem se doar para isso, né? Porque é um amor, né? Quando a gente ama, o verdadeiro amor é doação, então a gente tem que se doar para poder receber esse amor que vem através dessas palavras, né? Deste conhecimento divino. Achei muito interessante a parte em que Jesus fala sobre a justiça, né? Que controla o amor dele, né? Porque Ele, ele é tanto amor, ele é tão santo, tão santo, tão santo, né? E para as pessoas se aproximarem dele, elas precisam estar purificadas, elas precisam estar buscando essa santidade mesmo de uma forma em que elas estejam vazias e purificadas, né? Estejam totalmente arrependidas de seus pecados e para poder se aproximar dele, né? E porque se a justiça não impedisse, né, as pessoas impuras de se aproximarem de Jesus, ele não ia ser fixo, né, na verdade dele mesmo. É, ele não ia ser o Deus que é imutável, né? Porque ele é bom, mas ele está é, regido sobre a verdade e fixo nessa verdade que é o amor, que é todos os atributos dele, tudo que ele é, tudo que ele representa, e a justiça dá esse equilíbrio, né, para ele poder ser tudo isso, mas não ultrapassar esse limite da bondade dele, porque senão ele não ia se prejudicar, é claro, mas ele ia nos prejudicar, porque como o exemplo de um pai mesmo, né, que não sabe equilibrar o seu amor pelo filho e que faz todas as vontades do filho e cria um filho mimado e que se algum dia ele ouvir um não, ele não vai aceitar, né, porque ele está acostumado só a receber tudo, só coisas boas, 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 e um dia que ele recebe, se ele tiver que receber um não, mesmo que não seja do próprio pai, seja, né, no exemplo, um exemplo assim na vida, né? Quando ele tiver já na vida adulta dele, e ele precisar buscar um emprego e, por exemplo, ele receber um não ali, ele não vai aceitar, ele não vai se conformar, ele vai ficar abalado, ele vai cair em depressão, ele vai desanimar, desistir, ele vai, né, correr pro colo do pai e ficar dependente do pai e não querer viver a vida dele. Vai querer enfrentar a vida dele, vai querer enfrentar as dificuldades, vai querer sempre estar ali protegido, né, para não sofrer, né? Mas Jesus mesmo, no exemplo da vida dele humana, ele
nos mostrou, né, o valor do sofrimento e da cruz, né, e que a cruz para nós, né, é uma purificação, porque ele mesmo passou pela cruz para purificar os nossos atos, para poder nos redimir, né? Mas nós agora passamos pela cruz para nos tornarmos parecidos com ele, né? Assim como ele nos criou a sua imagem e semelhança, se ele passou pela cruz, nós também passaremos, né? E um pai que ama verdadeiramente o filho, e compreende, né? Que o filho precisa passar por seus sofrimentos para poder crescer, crescer na fé, né? Crescer no amor a Deus, crescer na sua vida humana mesmo, né? Nas coisas que fazem parte da nossa realidade, da nossa vida, que nós temos que enfrentar, né? Os sofrimentos, os obstáculos, todos servem para um bem, para o nosso crescimento, seja na vida ou seja espiritual, é sempre para o nosso bem, né? E esse nosso Pai que está no céu, ele é um Pai justo, né? Que tem o equilíbrio perfeito do amor e, e a justiça que dá esse equilíbrio. E ainda, né, dando um exemplo de um pai amoroso, né? É um pai milionário que quer dar todos os bens para o filho, quer deixar como herança esses bens, que é a divina vontade, mas e que aquele filho ingrato, ele não reconhece o pai, né? Ele diz para o pai que ele quer viver a própria vida independente, não quer receber nada do pai. Então o pai não tem como ajudar esse filho. O pai fica, né, é, com, a, com todos os bens que ele tem parados, né, sem poder doar para o filho, sem que o filho possa usufruir dos seus bens. Mas muito pelo contrário, né, aquele filho que reconhece o pai, sabe que tudo aqueles bens que o pai tem para ele e que ele tem que aprender a, a conhecer e a amar para poder administrar bem esses bens, né? Esse pai fica feliz com esse filho, né? Ele fica, porque o filho dá valor, né? Dá valor naquele bem que ele está recebendo do pai, sabe que aquele bem é fruto de um sacrifício do pai. O pai suou sangue, né? Praticamente, para poder ter aqueles bens para doar para o filho, né? E que foi a redenção de Jesus. Ele primeiro, né, nos uniu novamente a Deus, né? Para poder, né, fazer essa ligação de novo com Criador e criatura, né? Para poder agora deixar esse bem que é o dom da divina vontade, que é tudo de riqueza, de conhecimento sobre Deus e que aquele que está disposto a receber esses bens vai ser milionário. Milionário no conhecimento de Deus, né? E que lá no céu ele vai ter conhecimento de tudo mesmo que ele recebeu. E, e o bem que isso fez não só para ele, mas para os outros irmãos dele, né? Que os outros irmãos acabaram recebendo, né, um benefício também, mesmo sem conhecerem, né, o bem que, que o pai tinha para dar para os filhos, e eles foram ingratos e não quiseram receber, ou não quiseram conhecer o bem, mas
no fundo, eles vão saber que eles também foram beneficiados indiretamente por esses bens do Pai. E é assim que eu compreendo, né, esse orvalho benéfico, né, que é produzido através da gente querer, né, esses bens, reconhecer, dar valor, né, e partilhar, né, partilhar na forma de dar testemunho, né, de compreender, de aceitar e dar valor, né, a esses bens que o nosso Pai nos deixou. O que falta, né, para a criatura é realmente a vontade de conhecer as verdades. A verdade, né? A verdade que é a palavra de Deus. Como foi falado no exemplo das missas, onde as pessoas vão, né, para ali para se alimentar do conhecimento da palavra de Deus, ao invés delas prestarem atenção, fixarem os ouvidos, né, na hora da leitura da palavra de Deus, na verdade que está sendo dita ali, a maioria das vezes ela fica presa na homilia do padre. E o padre, ele vive na vontade humana. Ele não conhece a verdade do livro do céu. Ele não vive uma vontade divina. Ele vive uma vontade humana. Então, a pessoa pode compreender ali o que não é a verdade que está na palavra, né? Ele pode dizer alguma coisa, como por exemplo, com relação à salvação, né? Que foi comentado no vídeo, que a pessoa vai todo domingo, às vezes todos os dias na missa, comunga, mas não acredita na salvação. E na palavra está bem explícito ali, né? Quem comunga do meu corpo, da minha, da minha carne, né? Terá a vida eterna. Então, a pessoa se alimenta da palavra, depois se alimenta do próprio Jesus, né? E na palavra ele diz que a pessoa está salva, mas ela não acredita, né? Então, não dá para compreender, nós agora que estamos sob essa luz, né, divina desse conhecimento do livro do céu, nós não conseguimos compreender o que que se passa na cabeça da maioria das pessoas que estão dentro da igreja e que não reconhecem ainda que estão salvas. E se elas não conhecem essa base da nossa fé, que é a salvação através da redenção, como que elas vão poder compreender essa santificação, essa vida dessa santidade divina que Deus está nos propondo através do livro do céu, né? Somente é, a gente continuar, né, divulgando, né, esses conteúdos do livro do céu e que nós acreditamos que através do orvalho benéfico essas almas elas vão sendo iluminadas, não só essas, mas aquelas que estão fora da igreja, né? Que não sei nem se são piores do que aquelas que estão dentro da igreja, mas que nós acreditamos, né? Não na misericórdia de Deus aqui, nós acreditamos no amor de Deus, né? Um amor de Deus que se dá através do ato único, né? E que nós acreditamos no reino da divina vontade e que o plano de amor, né, que Deus, pelo qual Deus nos criou, a ordem em que Ele quer que nós vivamos, ela vai ser estabelecida aqui na terra. O reino dos céus vai acontecer aqui na terra como no céu. Nós cremos e por isso nós, né, colocamos tudo isso no coração de Jesus e sabemos que Ele vai tirar um bem de tudo isso no momento, né, em que Ele já preparou para que isso aconteça. E aí então, Jesus vem falar nesses tristes tempos, né?
o tempo em que nós estamos vivendo, em que o homem está sendo idolatrado, né? E que nós vimos essa semana, naquele vídeo daquele autor que quer se colocar como Deus, né? Que quer passar uma ideia de que o homem ele tem controle sobre a imortalidade, sobre a juventude eterna e sobre tantas coisas que foram faladas lá que são totalmente contrárias a tudo aquilo que Deus traz para nós, seja na Bíblia, seja no livro do céu, seja onde estiver a palavra de Deus, ele vem trazer uma realidade totalmente contrária e que muitos, né, estão considerando esse autor como é, muito importante, né, detentor de muito conhecimento, está sendo considerado como um escritor, né, que está falando coisas que para eles têm sentido, porque eles vivem na santidade humana, eles vivem no mundo da carne e o espiritual ali não existe, né? Só existe o material, o racional, né, humano e muitos estão caminhando, né, buscando esse tipo de conhecimento, né, a vontade humana deles faz com que eles busquem esse conhecimento como uma verdade e ao invés de quererem conhecer a verdade do livro do céu, né? Quantos áudios já foram colocados nesses mais de 3 anos? Quantos vídeos no YouTube já foram colocados de partilhas do livro do céu, de tantas luzes, né, que fariam com que as pessoas começassem a mudar a sua mentalidade, começassem a uma conversão, né? Pelo menos ouvindo, não querendo viver na divina vontade, mas que elas buscassem a verdade, né, que está na palavra de Deus e não nessas palavras de autores que vêm contradizer o que Deus diz. Então, por isso que ele fala de castigos, castigos que vão vir dele e vão vir das próprias consequências dos pecados das pessoas que estão buscando esse conhecimento, que contradiz o que é a vontade de Deus. É nesse sentido em que ele está falando, né, destes tristes tempos, né, em que nós vamos presenciar, ver com os nossos próprios olhos, né, as pessoas caminhando para o abismo, porque estão cegas e não querem, né, enxergar, né. O pior cego é aquele que não quer ver, né. Já no final, né, dessa partilha, Jesus ele mostra, né, o valor da cruz, a cruz de desapontamento que ele permite, né, na vida das pessoas, como, por exemplo, eu vou citar o exemplo da minha cunhada, né, que é o exemplo assim mais nítido, né, do amor de Deus pelas criaturas, né, porque são todos criaturas que ele ama a todos da mesma forma e quer elas de volta, né, para ele, né, na ordem que elas foram criadas. E quando a pessoa está numa desordem, como com a minha cunhada, por exemplo, a vida toda dela, ela foi obcecada por dinheiro, por ter, né? Ela não aceitava ser pobre, ela era revoltada, ela vivia infeliz, enquanto ela não conseguiu e que Deus permitiu que ela conseguisse, né, namorar e casar com uma pessoa de bens, né? Ele é empresário, né? E teve condições de dar a ela tudo o que ela queria. Ela mora numa casa, ela e o marido não quis ter filhos e eles moram numa casa de que tem 6 banheiros e 4 quartos, quarto de empregada, jardim,
né? Tem tudo que ela sempre quis, o dinheiro para comprar o que ela quisesse. E mais que com o passar do tempo, né, Deus já começou a agir na vida dela, que ela já começou a compreender que o dinheiro não é tudo. Aí, com o passar do tempo, com a idade, ela percebeu que aquela casa é vazia, né? Só os dois. O marido dela vive para trabalhar, eles não têm tempo para viajar, porque ele administra a empresa sozinho, não tem, né? Os irmãos dele não querem ajudar a administrar, só querem a parte deles do lucro. E ele não tem férias, ele não tem, para ele poder tirar uns dias para ele passear com a esposa uma vez por ano, ele tem que deixar um esquema pronto com meses de antecedência. E às vezes no dia que ele vai sair, acontece algum pepino e ele não pode ir. Então eles têm dinheiro, mas não podem usufruir do dinheiro para viajar, para passear, né? Ficam presos dentro da própria casa, porque ele administra a empresa na casa dele. E com o passar do tempo agora, né, Deus permitiu a maior cruz de desapontamento que poderia acontecer na vida deles, que é a minha cunhada está com câncer, descobriu que tem um câncer, e pela idolatria dela, que ela queria só se tratar com homeopatia, ela nunca foi fazer um exame de prevenção, não fazia exame nenhum, não passava com nenhum outro médico, só colocou toda a confiança da saúde dele e dela na homeopatia e ela não passando nos médicos para fazer um exame. Quando ela descobriu que estava com câncer de mama, já era quase tarde, quase que não dava mais para reverter a situação, né? E eu pedi a Deus, né, na divina vontade, que não tenha dado metástase nela. E essa semana ela operou, né? Fez quimioterapia que quase que acabou com ela, né? Ela ficou muito doente. Ela que era obcecada por limpeza da casa, ela vivia para limpar a casa dela, deixar brilhando. Ela não pode mais mexer o braço, porque ela esvaziou a axila. Ela não tem mais condições de fazer mais limpeza na casa dela. Ela não deixava a mãe dela e o pai dela tocarem nas coisas na casa dela para fazer, para ajudar, para mexer na cozinha, porque ela achava que eles faziam sujeira, bagunça. E durante toda a quimioterapia dela, foram eles que cozinharam para ela. Eles que fizeram comida para ela, porque ela não conseguia levantar o braço para me fazer comida. E quando ela fazia quimioterapia, ela não conseguia nem sair da cama. Então eram os pais dela que estavam limpando a casa dela. Então, tudo o que ela não queria é o que está acontecendo na vida dela. E o marido dela, que nunca lavou um copo, agora está tendo que lavar a louça, aprendeu a fazer alguma coisa de comida, para não ficar dependendo só do sogro e da sogra. E o tempo que ele não tinha para levar ela para passear, ele teve que arrumar agora para ela toda semana ir fazer quimioterapia. Levar ela para fazer quimioterapia antes da cirurgia. E agora ficou com ela no hospital, né, para ela fazer a cirurgia. E retornaram para casa ontem, que ela retornou para casa e agora está ali na cama, totalmente dependente, né, do marido para ajudar ela a tomar banho, porque ela não pode mexer o braço. E eu vi, né, quando eu fui visitar ela, eu vi o orvalho benéfico, que ela já mudou totalmente a mentalidade dela. Ela que foi uma pessoa que nunca falava em Deus, e uma vez ela falou para mim que ela não ia na missa porque é um senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta. Agora ela tá lá rezando o terço junto com ele, né? Está com fé em Deus, fala muito em Deus, fala da vontade de Deus, fala, né? Ela está conformada com a vontade de Deus na vida dela, disso que está acontecendo, dessa doença. Eu só não sei se ela entende, eu acredito que ela não entenda o porquê que Deus permitiu, mas eu compreendo, né? Para eles desapegarem das coisas do mundo, né? E, e assim é assim como Deus age na vida das pessoas, né? Ela agora não quer mais morar naquela casa, quer morar num apartamentinho pequenininho, não quer ter mais nada, porque ela tinha duas salas, uma para
três salas, uma de jantar, uma para sala para as pessoas se reunirem, uma sala de TV, né? Agora ela quer uma sala minúscula para ela ficar, para ela não ter, não vai poder mais limpar a casa e ela já se conformou com tudo isso, ela aceita, né? Eu acredito que é o orvalho benéfico, né? Que aqueles que vivem na divina vontade, né? Fazem com que ele seja derramado sobre toda a humanidade, né? Sobre todas as criaturas, sobre todos os filhos de Deus, né? Para que todos possam compreender, né, as cruzes que desapontamento que Deus envia na vida das pessoas, que é para o bem das almas das pessoas, né? Eu sempre fico dizendo isso pro meu marido, né, que a gente tem que olhar para as almas, assim como Jesus olha para as almas, ele não olha para o corpo físico da pessoa, se está sofrendo, se está doendo, se ele está vendo o que está acontecendo na alma da pessoa, e é assim que a gente tem que olhar também, né? É a forma que eu estive lá, eu vi, né, a cruz de desapontamento, vi para que Deus tinha permitido, né, como eu já descrevi, e vi o orvalho benéfico também na vida dela, né, que está tendo uma aproximação mais com Deus, né? Tem agora no quarto dela a imagem de Nossa Senhora, tem o terço do lado da cama dela. Isso eu nunca tinha visto antes, então ela realmente está, né, usufruindo, né, do bem que está produzindo essa cruz, né, mesmo que não seja ainda a divina vontade, né, reinando na vida dela, mas já é alguma coisa, né, já é alguma coisa, uma grande coisa, né, uma pessoa que era descrente, que era apegada, né, desapegar e começar a acreditar, né, no poder de Deus, né, confiar nele, nem que seja, né, pedindo uma cura física, né, mas está voltando os olhos para ele, né, voltando o olhar para ele, tanto ela quanto ele, né, e isso é o bem, né, que Deus tira do mal. E essa aula é terminada Jesus falando sobre a humildade, né, que é a pessoa buscar conhecer as verdades, né, que são ditas aqui. Se ela não compreende alguma coisa, para que ela não deixe passar batido essa dúvida, para que ela vença o orgulho dela e procure alguém do grupo para poder esclarecer, né, essa dúvida, porque foi dito que ele nos cerca, né? Se, não, se a pessoa ele vai mostrar para a pessoa quem ela deve procurar. Se é uma pessoa do convívio dela, um sacerdote, uma pessoa do grupo de oração, alguém que vai dar resposta para ela de alguma dúvida que ela tem, ou mesmo alguém do grupo do WhatsApp, do estudo do livro do céu. Então, as nossas dúvidas, elas vão ser sempre sanadas se nós tivermos a vontade de buscar o esclarecimento dessas dúvidas e também, né, a disposição para isso e a humildade, né, de buscar, né, alguém que possa ajudar, porque para ele poder, né, continuar iluminando a pessoa, porque senão ela estaciona ali, né, ela não quer mais, ela não consegue mais prosseguir, ela não consegue mais crescer no conhecimento, porque aquela dúvida não foi, né, esclarecida. Então, ele nos cerca de toda forma com o amor dele, porque ele nos quer todos, né, neste reino que ele está preparando, que está começando a ser formado dentro dos nossos corações, né, e por puro amor, né, e é isso que é o mais importante de tudo. Amém, Fiat.